Olá galerinha, tudo bem? Vamos aqui iniciar mais uma videoaula, né, da disciplina de matemática, aí dando sequência aí para vocês em relação aos conteúdos de geometria. Na aula passada vimos aí alguns elementos do triângulo, né, algumas propriedades muito importantes que vocês não podem esquecer, né? E aí, dando sequência ao conteúdo, fica aí na página 74, temos aqui a altura de um triângulo, né? Tenho certeza que esses conteúdos, essas partezinhas, você já tem uma boa noção, né? Assim como vocês já me relataram que já viram com o professor Marivaldo, esses conceitozinhos no ano passado, acredito que vocês não têm e não terão muita dificuldade, tudo bem? Então vamos lá saber o que é essa altura de um triângulo, né? Primeiramente, deixa eu só colocar bem aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui falar o conceitozinho. Vamos lá. Só um minutinho aqui. Deixa eu... Vamos lá. Então ele diz aqui, ó. Aí eu tenho aqui a altura de um triângulo. Eu tenho aqui o conceito. A altura de um triângulo, olha aqui, ó, a altura de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice ao lado oposto ou ao seu prolongamento, formando um ângulo de 90 graus com esse lado ou com seu prolongamento. Ou seja, aqui galera, trocando em miúdos, quando vocês forem identificar qual é a altura de um triângulo, é só vocês observarem o lado que liga o vértice ao lado oposto, certo? Então, como vocês podem perceber, aqui eu tenho um vértice, né? Eu tenho aqui esse pontozinho A é um vértice. Como vocês podem perceber, ele une duas retas. Aqui, ó, a reta, essa parte aqui, dois lados, observe, o lado AB e o lado AC. Então, aqui ele é dito um vértice. Você sabe que o vértice é a união de duas retas, dois lados, né? Duas semi-retas. E aí forma o vértice, ou seja, os cantos dos triângulos aqui, você pode estar chamando de vértice. Aí quando você faz um prolongamento, você traça uma reta ao seu lado oposto, então eu tenho aqui o vértice A, então quem é o lado oposto dele é o BC. Então quando eu traço essa reta formando um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto, né? Aí você está diante da altura de um triângulo, certo? Que ela é representado por esse símbolozinho aqui, ó. É como se fosse um T de cabeça para baixo, certo? Aí justamente se você pegar esse símbolozinho e colocar aqui, ó, ele dá igualzinho, ó. Certo? Então é isso. Então não esqueça, a altura de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice, no caso aqui seria o A, né, que une o vértice ao lado oposto ou ao seu prolongamento. Então o lado oposto seria o lado BC, formando um ângulo de 90 graus. Observe que todo ângulo de 90 graus ele é representado por isso aqui, ó. Tem esse pontinho aqui, ó. Quadrinho aqui bem no canto e o pontinho. Um ângulo de 90 graus, ou ângulo reto, tudo bem? Vamos lá dar continuidade. Basicamente isso. Aí aqui, nessa partezinha aqui, ó, ele só identificou os elementos, né? Os elementos. Esse ponto O ele é chamado de ortocentro, né? Ponto de encontro das alturas do triângulo ABC. Então, todas as alturas passam por ele e ele é chamado de ortocentro, certo? Então, é só você, de acordo com o que eu falei lá anteriormente, você analisar aqui, ó, no caso bem aqui, vamos lá, ó. Analisar só um aqui para não ficar muito grande o vídeo de vocês. Então, ó, AH, cadê o AH? Aqui é o AH, ó, aqui o segmento A até o H, ele é a altura relativa ao BC, que é aquilo que eu falei, ó, o lado oposto. Então, AH é a altura relativa a BC, o BH', ó, BH', H', ó, a linhazinha só para identificar, é a altura relativa ao AC, então sempre o lado oposto, tudo bem? Então, o que eu expliquei lá anteriormente, com o conceito da explicação dessa partezinha anteriormente, você consegue identificar aqui tranquilamente, certo? Então, vamos lá passar para frente. Ó, aqui também é só a identificação.
Aí vocês vão vocês vão tentando entender isso aqui. Vocês vão tentando entender não, é só analisar o que eu acabei de falar. Você vai procurando localizar aqui e identificando a altura, certo? De cada lado. E aí só para fixar mais ainda na sua mente. Vamos lá para frente. Temos aqui mediana de um triângulo, né? Então, vou logo passar logo o conceitozinho aqui e comentar a respeito, certo? Então diz aqui, ó, o que é mediana? Mediana de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice ao ponto médio do lado oposto, certo? Então, galera, para você entender o que é mediana, você tem que saber o que é o ponto médio. O ponto médio, galera, é aquele ponto que divide em dois lados um determinado segmento, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho A, eu tenho B, eu tenho um segmento AB. Então, o pontozinho que fica no meio, ele é chamado de ponto médio, certo? Aí, esse ponto médio ligado ao vértice, né? Esse ponto médio, no caso bem aqui, eu tenho aqui B, C, que é o ponto médio, que é o ponto que está no meio, ele é o ponto médio é o ponto M. Então, se ele ligou ao vértice, então ali é uma mediana, certo? Então, bem simples, bem fácil. Vamos lá, passar para frente. Aqui aí depois vocês dão uma olhadinha para quem tem livro aqui, tem o material, dê uma olhadinha para poder identificar aqui melhor, certo? Ó, por dar só um exemplo aqui, ó, AM2, cadê o AM2? Então eu tenho aqui a M2 e tá aqui o AM, ó. A M2, ó, a mediana relativa do lado AC, ou melhor, do lado BC. Então aqui, ó, o lado BC, aqui eu tenho um lado BC. Aí quem é o ponto médio do lado BC é o M2. Então, se o M2 fez a ligação com o vértice, então quem é a mediana? Mediana AM2. Ó. AM2 é a mediana relativa ao lado BC. E assim sucessivamente vocês vão identificando as demais medianas. Vamos lá na sequência. Agora eu tenho bissetriz de um ângulo. Bissetriz de um ângulo. Olha o conceitozinho. O que é bissetriz? Bissetriz de um triângulo é o segmento de reta que um vértice, observe que esses três últimos conteúdos, esses três últimos conceitozinhos que a gente viu, sempre une a um vértice. Ó, bissetriz de um ângulo é o segmento de reta que une um vértice do triângulo ao seu respectivo lado oposto. Então aqui, ó, aqui o vértice, né, ligou ao lado oposto, que é o BC. O lado oposto. Dividindo o ângulo desse vértice em dois ângulos de mesma medida. Então, observem. Ele é quase parecido à mediana, só que a mediana ela é de fato o ponto médio mesmo, o ponto que está bem no meio. A bissetriz não necessariamente o ponto precisa estar no meio. Se você observar esse S aqui, ele não está no meio, não está dividindo em duas partes iguais o lado BC, entendeu? Então, se você tem um ponto aqui no segmento que liga ao vértice, e esse vértice tem um ângulozinho, né? Esse ângulo é dividido em duas partes iguais. Se você observar, tem dois tracinhos aqui, ó. Tá aqui um tracinho, tá aqui outro. Esses tracinhos tá indicando que eles são congruentes, ou seja, que eles são iguais, tudo bem? Então, a divisão desses dois ângulos, por exemplo, se aqui é um ângulo de 50 graus, então aqui vai ser o quê? Um lado vai ser 25, o outro vai ser 25. Isso aqui é um ângulo de 30 graus, então um lado vai ser 15, o outro lado vai ser 15. E isso aqui é chamado de bissetriz de um ângulo, certo? Vamos lá, parte para frente. Temos aqui também a mediatriz. Vamos lá, mediatriz. A mediatriz, já sabemos que é o ponto médio de um segmento o divide em dois segmentos congruentes, ou seja, iguais. Quando você ouvir falar na palavra congruentes, está querendo dizer que são iguais. Aí na figura a seguir, o ponto M, observe o ponto M, pertencente ao lado AB, é o ponto médio desse segmento. Professor, como é que eu sei que é o ponto médio? Então, se ele estiver bem no meio, está dividindo, então esse lado aqui é igual a esse. Então, ponto médio quer dizer que ele está dividindo o segmento AB em duas partes iguais, tudo bem? Pois AM, que é isso aqui, é igual a MB. Aí diz assim, a reta perpendicular ao segmento AB e que passa pelo ponto M é chamado de reta mediatriz de AB. Então, ou seja, o que ele está dizendo? Se você tem um ponto médio, se você traça uma reta sobre esse ponto médio, formando o ângulo reto, então ele é chamado mediatriz.
Tudo bem? Então, o que eu estou querendo dizer? Qualquer ponto que tiver aqui, ó, qualquer ponto da reta mediatriz tem a mesma distância de A e de B. Então, o ponto que eu tenho aqui é a mesma distância de A e a mesma distância de B. Se eu tiver outro ponto aqui, é a mesma distância de A e a mesma distância de B. Se eu tenho um pontozinho bem aqui, vai ser a mesma distância de A, vai ser a mesma distância de B. Entendeu? Então, só isso. Ó. A mediatriz de um lado de um triângulo é a reta perpendicular. Pessoal, o que é esse perpendicular? Perpendicular é aquela reta traçada que forma um ângulo reto. Observa que tem um quadrinho aqui, ó, formando um ângulo reto. É a reta perpendicular. Ó, mediatriz de um lado de um triângulo é a reta perpendicular a esse lado que passa pelo seu ponto médio. Então, se passou pelo ponto médio, formou um ângulo reto, então é uma mediatriz. A reta R é a mediatriz do lado BC, certo? Do triângulo ABC, que esse aqui é o exemplo que está dando embaixo aqui, ó. Observe. Olha aqui, ó. Então, o que ele, trocando em miúdos, ele diz o seguinte, que qualquer ponto que tiver em cima da reta R, vai ser a mesma distância para o C e vai ser a mesma distância para o B, certo? Beleza. Aí aqui no caso, ó, todo triângulo possui 3 mediatrizes que se encontram em um único ponto denominado circuncentro. Então, se você tem um triângulo, é só você observar. Ó, desse ponto, os pontos que ligam ao vértice, ele é chamado de mediatriz, né? Então, se você observar, por que ele diz que tem 3 mediatrizes? Porque se você tem um ponto aqui, liga com esse vértice. Se eu tenho um aqui, eu posso ligar para cá. E aqui do ponto A, aliás, aqui do lado AC, você fez o prolongamento aqui do ângulo reto, né? E aí, no caso, ele diz que tem três mediatrizes, porque cada lado vai possuir uma mediatriz. Então, cada lado você pode ligar ao lado oposto. Então, se você pode fazer essa ligação, e o triângulo tem 3 lados, então, evidentemente que vai possuir 3 mediatrizes, tudo bem? E o circuncentro é justamente o ponto de cruzamento dessas mediatrizes, tudo bem? Então, deixa eu ver aqui mais aqui. Então, essa aqui era a última partezinha. Então, agora finalizou, né? Finalizou. Essa partezinha aqui, vocês podem estar tentando fazer em casa, viu? Vai tentar tentando fazer em casa, porque aqui não exige uma aula mais presencialmente. Mas aí não impede que vocês possam olhar esse esquemazinho e construir o que está pedindo aqui, bem? Então, bons estudos e até próxima vídeo aula, tudo bem? Então, finalizamos por aqui. Detalhe, aguardo vocês 1h30 daqui a pouco, viu? Assistam o vídeo e tentem responder a atividade. Qualquer dúvida, leve para a gente estar tirando na hora da aula Tira Dúvidas. Então, até a próxima.